Jana Machado, audiência do JTT Diário Especial de coronavírus, como falamos em cada entrada. Agora estamos em outro bairro de Florianópolis, conversando com um poeta e escritor da classe trabalhadora, que vocês conhecem, boa parte da audiência conhece muito bem, a audiência de Santa Catarina e do Paraná, com certeza. Estou falando aqui com o escritor Dinovaldo Giglioli. Dino, tudo bem contigo? Oi, Raul. Bom dia. Bom dia a todos que nos escutam, nos vê. Agora a rádio é chique, a rádio agora nos vê, né? Agora a rádio nos vê. Dino, qual a importância dessa lavoura de palavras que tu faz e que aqueles que curtem, escrevem, degustam a poesia, a literatura em geral, a música? Qual é a função de vocês? Qual é o valor que isso tem agora, quando nós precisamos estar em isolamento, precisamos ficar em casa, precisamos cumprir com isso, independentemente do que o sujeito que, lastimavelmente, lidera a nação diga? Raul, o grande filósofo, o Nietzsche, grande filósofo alemão, tem uma frase que, para mim, eu carrego para a minha vida e para a minha produção literária. O Nietzsche dizia que a arte existe para que a realidade não nos destrua. O Nietzsche consegue traduzir em poucas palavras o papel da arte na humanidade. Ou seja, quem somos nós sem a arte? Quem somos nós sem a poesia, sem a música, sem o teatro, sem as formas mais genuínas da expressão humana? O que é o ser humano, se não a sua expressão cultural, se não a sua expressão artística? Que animal é esse, dito racional, fora do eixo artístico, fora da sua função criativa? Que animal é esse? É um mero reprodutor do capital, é um mero reprodutor de coisas, é um mero fazedor de mercadorias, para que alguns se apropriem e acumulem as suas riquezas. Então, o ser humano, quando exerce a função de criador, de arte, de artista, ou artífice, seja ele o artífice da palavra, seja ele o artífice do pincel, da dramaturgia, o artífice da música, seja ele o artífice que for, à medida que ele consegue suplantar essa vil-realidade e o confina, isso sim é um confinamento, que o confina ao consumo, que o confina à aparência, que o confina aos valores que não determinam realmente o que é a vida. Quando o ser humano cria, quando ele se transporta, aí sim, na sua função de arte, na sua função artística, ele cumpre aquilo que diz Nietzsche: a arte existe para que a realidade não nos destrua. Então, não só em tempo de confinamento, não só em tempo de coronavírus, que está exigindo da gente uma reflexão, mas, sobretudo, em todos os tempos, em todos os espaços. Sem a arte, o ser humano de fato, se transforma, de fato, num animal irracional. Ontem a gente observou, falando em racionalidades, todo o contrário à poesia, todo o contrário à humanidade. Houve uma carreata em Balneário Camboriú, certamente de classe média e ricos, pedindo e dizendo que o povo quer trabalhar. Mas, caramba, o trabalho, voltando ao Nietzsche então, não pode ser um matadouro, né? O trabalho tem que ser quando a pessoa pode, e é muito mais importante neste momento a poesia, a música, o bem-estar interior, que sair à rua para infectar outras pessoas e para ser infectado. Como é que a poesia vai cumprir o papel? Por exemplo, a poesia do Dinovaldo Giglioli. Nós podemos contar com ela periodicamente para ela cumprir esse papel de reflexão aqui no JTT Diário, Dinovaldo? Claro, eu já te disse uma vez, quando você teve essa ideia, lembra, Raul? Eu te falei, olha, nós temos muitos outros poetas, né? Que estão aí. Aliás, a Ruth Lebion, uma grande poeta, que está aí do ladinho de vocês. Quantas mulheres produzindo, quantos homens produzindo poesia, enfim, música. O que eu falei no início, nós precisamos suplantar esse sistema em que a gente se encontra confinado
há séculos, né? Que é o confinamento do consumo, que eu já falei, da aparência, do poder, do ter. Agora, por outro lado, olha só, paradoxalmente falando, as pessoas querem volta ao trabalho. Quem é que trabalha, Raul? Trabalhadores. Exatamente. Trabalhadores e trabalhadoras. Os capitalistas que se virem agora. Os trabalhadores são peças descartáveis, não são? Não é um parafuso que alguém descarta e pega outro parafuso? Esse é o pavor do capitalismo. O capitalismo se deu conta que não tem mais como explorar, porque não tem trabalhador. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou explorar a mão de obra se a mão de obra não está disponível agora? Né? Até poucos dias atrás, nós tínhamos um exército de mão de obra sobrando. Ainda temos, né? 12, 13 milhões só no Brasil. Né? Sem contar o uberizado, o pejotizado, o uberizado, que é o escravo mais imediato da linha de frente, depois deste processo econômico também. Então, os trabalhadores querem trabalhar, sim, Raul, eu compreendo, mas os trabalhadores querem trabalhar com um salário mais justo, os trabalhadores querem saúde, os trabalhadores querem trabalhar com respeito à sua dignidade, os trabalhadores querem trabalhar para que a sua família e a família de todos os demais trabalhadores do mundo possam viver com dignidade e não ser escravos do dinheiro, e não ser escravo do trabalho. Por isso Exatamente, por isso essa carreata de ontem, lastimável, em Camboriú, e que o cidadão que ostenta a primeira magistratura, né, o sujeito presidente, colocou, também ele se colocou a distribuir isso, não é de trabalhadores e trabalhadoras, é de pessoas que estão numa fase bem avançada da doença do capitalismo. Vamos responder a ela com cultura, com nossa poesia, com nossa literatura, com nossa música, com nossos atores, como já está fazendo ao longo do Brasil e do mundo, né? Os criativos, os criadores, os criativos, os artistas, aproveitando as redes para ocupar um espaço, não só de distração, sobretudo de acompanhamento e reflexão. Quem dera que depois deste momento, do qual ninguém vai sair igual, isso continue e tenhamos relações muito mais amorosas. Ginovaldo Giglioli, escritor, trabalhador, liderança de eletricitários, poeta. Quando tem uma poesia para nos presentear a audiência, você me avisa aí no WhatsApp e a gente grava de imediato com você. Pode ser? Vou gravar agora, então, né? Pode ser? Muito bem. Tem uma aí? Pode ir lançando para concluir nosso encontro. A razão do poema está na pedra que sela o silêncio à espera do rio. Maravilha. Qual é a razão da poesia? Uma pedra à espera do rio. Sabe, Raul? O aplaudo em representação de toda a nossa audiência, da nossa companheira co-apresentadora Jana Machado. Gino, quando apareça a poesia, então, e você queira dizer, me avisa que a gente manda para o ar no JDT Diário, junto com as poesias que nossa querida Cláudia Weimann começa a ler diariamente para todos nós. Obrigado, um grande abraço, irmão. Obrigado também a você. Resistência aí. Tchau, tchau.